Queridas irmãs, queridos irmãos, agradecemos a presença de todos e em nome da Fraternidade Rosa Cruz desejamos que as rosas floresçam em vossa cruz. Muito obrigado. Em São Pedro, aqui na cidade de São Pedro, nós sempre temos a oportunidade de falar sobre a hierarquia de Capricórnio. Deve ter alguma razão para isso, sem dúvida, mas nós não revelaremos, porque aqui é uma escola de ocultismo. Então, as coisas mais importantes nós não falamos. Capricórnio é um signo do elemento terra. Portanto, é um signo feminino e de natureza cardial. Portanto, ele tem uma energia imperiosa. O que significa isso? Que é um signo que tem necessidade de ser útil e produzir. É um dos signos mais inquietos e desassossegados no sentido de deixar sua marca, sua assinatura no mundo. A obra precisa ser feita. E Capricórnio tem isso vibrando no centro da sua alma. A necessidade de deixar uma marca no mundo, de construir algo, de preferência eterno ou que dure muito. Um exemplo disso são as pirâmides. As pirâmides são obras capricornianas. Elas deixam um legado histórico, uma marca de uma civilização, de um tempo, de um agrupamento humano que fez algo extraordinário. Então, Capricórnio tem a necessidade de fabricar algo extraordinário. No caso da Gabi, é uma padaria extraordinária. Né? Extraordinário. Então, Capricórnio, o que nós vamos tratar hoje sobre o signo de Capricórnio, é o império feminino, o esplendor feminino, o poder que o feminino exerce. Não só com a sua capacidade de gerar vida, mas o seu poder de consolidação. O feminino, ele tem o dom de não só gerar a vida, mas protegê-la também. E o signo de Capricórnio, como dissemos, é um signo feminino. Na representação clássica deste signo, nós temos uma figura híbrida. Uma parte é uma cabra ou um bode. É a parte superior. E a parte inferior é um animal aquático. Um peixe. Isso mostra que Capricórnio tem uma dualidade, uma ambiguidade. Ele, ao mesmo tempo que precisa realizar algo exteriormente, ele também tem uma cobrança interior, vamos chamar até de inconsciente, muito profunda. Porque uma parte dele é oceânica, é aquática. Então, Capricórnio, nós vamos trabalhar bastante isso hoje, ele tem dois aspectos. Um aspecto para fora, que é a cabra, e um aspecto de introversão, que é o peixe, que mergulha profundamente em si mesmo. Então, Capricórnio, ele ao mesmo tempo precisa se extroverter no mundo para botar a mão na massa, e também precisa fazer um trabalho interior de verificação constante, de exame contínuo de consciência, para avaliar se a sua tarefa está sendo realizada corretamente.
de forma ótima, excelente. Capricórnio é um signo que busca excelência em tudo que faz. Capricórnio é a 10ª hierarquia do zodíaco. São 12 hierarquias, a 10ª é Capricórnio. E ele ocupa um lugar especial, muito privilegiado, porque ele dá início à parte mais elevada do zodíaco, a um cume, a um ápice. E ele porta esse cume no seu trabalho. Capricórnio, qualquer que seja a sua atividade, ele precisa atingir o ponto mais alto. Ele é quase que compelido a fazer isso. Dá para imaginar, portanto, que os capricornianos típicos são algo competitivos. O que eles fazem tem que superar tudo o que os outros fazem. O eixo vertical do zodíaco é o que mais nos importa do ponto de vista espiritual. E nesse eixo vertical, nós temos o ponto mais inferior, é o limite entre Gêmeos e Câncer, e o ponto superior, que é o limite entre Sagitário e Capricórnio. Portanto, o eixo vertical envolve os planetas Mercúrio, por parte de Gêmeos, Júpiter em Sagitário, Lua em Câncer e Saturno em Capricórnio. Então o eixo vertical, ele necessita de Mercúrio e Lua em sua base e Júpiter e Saturno na sua parte superior. Dá para imaginar que uma pessoa que no seu tema natal tem Mercúrio, Lua, Júpiter e Saturno se comunicando de maneira articulada, bons aspectos, a gente diz, é uma pessoa que já nasce com o selo do sucesso nas artérias. Ele bota a mão nas coisas e as coisas acontecem. Quem tem bons aspectos entre esses planetas é um fabricante de realidade. Ele tem o dom, com seu intelecto, com sua força, com sua alma, com seu conhecimento, mudar, reurbanizar, repavimentar o planeta. Esse eixo, que envolve esses 4 signos e esses 4 planetas, é o que produz no íntimo do ser humano o sonho de eternidade. Todos nós sonhamos em sermos eternos. Um grande artista, um grande cientista, um grande poeta, um grande místico, todos eles operam no sentido de realizar esse sonho de eternidade de nós. E o desejo de perpetuar obras notáveis. Por exemplo, Câncer é o signo que rege as mães e a maternidade. Através dos filhos, as mães realizam o sonho de eternidade. E também, utopicamente, elas idealizam que o seu filho será uma obra notável. Admirável. Olha, meu filho, que coisa linda. Mas como viver com o cronológico envelhecimento? Então, vamos supor que meu relógio marcasse os anos e que ele já tivesse assinalado no relógio o momento em que meu corpo cessaria de movimentar-se. A vida biológica se retiraria do meu corpo. Então, é uma contagem regressiva.
Enquanto esse tempo vai passando e eu vou envelhecendo, eu também vou cristalizando. Eu vou ficando com menos mobilidade, vou perdendo a visão, cabelo, meu ouvido começa também a endurecer, se cristalizar, meus dentes estragam, enfim, aquela coisa maravilhosa que é a velhice. Por quê? Porque eu vou cristalizando, isso é inevitável. E a cristalização é regida pelo eixo vertical. Ela envolve Lua e Saturno. A cristalização gradual do corpo, e mesmo assim conservar a plasticidade da alma. Eu posso ser uma pessoa jovial mesmo com 90 anos? Eu posso manter a alegria de viver, o desejo de viver que eu tinha quando era criança, quando eu estiver já idoso? Qual é o segredo? O segredo também está nesse eixo vertical. É a relação entre Mercúrio e Júpiter. Mercúrio e Júpiter podem manter esse brilho, esse ânimo, esse ímpeto, essa vivacidade que me mantém jovem, juvenil, jovial. A palavra jovial vem de Júpiter. Então, Capricórnio, que é o nosso tema, ele está associado à capacidade de ver acima da visão comum. Uma visão abrangente e panorâmica. Por isso que Capricórnio tem necessidade de elevar-se constantemente. Até mesmo de escalar montanha. Subir escada, andar de avião. Então a influência do signo de Capricórnio e de Saturno, quando ela é muito forte, impulsiona o indivíduo, o nativo, a elevar-se constantemente. Ele precisa ganhar estatura o tempo todo. Ele precisa perceber que ele tem uma importância vital, que ele é um ser indispensável. Lá em cima, Sagitário, Capricórnio, Júpiter, Saturno, é o ponto mais importante do tema natal. Esse ponto chama-se meio do céu. Tem que ser muito estudado, porque ele é o ponto mais importante durante a vida toda. É lá que nós devemos convergir os nossos interesses, as nossas atividades, a nossa energia psíquica, física e espiritual. Esse é o nosso ponto de realização. E a analogia desse ponto é a analogia de escalar picos onde o ar é rarefeito e os meios são escassos. Ou seja, eu tenho que desenvolver a capacidade de chegar onde ninguém tem coragem, ou ninguém tem condições até físicas, respiratórias, atléticas, para ir tão alto. Praticamente sem nenhum tipo de alimento. Sozinho. Essa capacidade de encarar desafios sozinho é de Capricórnio. Ninguém faz como ele. Qual é o meu limite de movimento? Gente, qual é o meu limite de movimento? À vontade? Opa, que beleza. Que maravilha. O que o nosso mestre disse? Que estreito é o caminho. Em 2020, nunca será tão estreito. É o ano do estreitamento, do estrangulamento existencial. É o ano onde a sobrevivência
vai atingir um grau de pressão, até de violência, que provavelmente poucos irão suportar. Em março de 2020, nós teremos em Capricórnio Marte, Júpiter, Plutão e Saturno. Então nós teremos uma condensação de forças planetárias num signo muito poderoso. Provavelmente o mundo nunca mais será igual, nunca mais será o mesmo após 2020. Então, várias coisas que são consagradas, que já duram muito tempo, que são consideradas até inabaláveis, serão abaladas. Então, o ano de 2020 pode se considerar como o ano que você tem que desenvolver musculatura anímica, poder e musculatura anímica para suportar. Porque o jugo será terrível, pesadíssimo, e o fardo insuportável. Não só na questão social, econômica, educacional, religiosa, mas principalmente uma sensação de que a vida não tem mais saída, de que você esgotou todas as possibilidades e está numa encruzilhada ou num labirinto, você não vê a famosa luz no fim do túnel, você, por mais que racionalize, não consegue encontrar sentido mais nas coisas, muito menos na sua vida pessoal. Então, o ano de 2020 é para poucos. A maioria não vai aguentar. O que nós podemos destacar é que essa quantidade de planetas aqui no signo de Capricórnio, que é naturalmente regido por Saturno, e Saturno está em Capricórnio, e nós temos aquela sequência então, Marte, Júpiter, Plutão e Saturno, todo mundo ali. O pior não é eles estarem em Capricórnio, mas a oposição que eles fazem à Lua e Câncer. Toda vez que a Lua passar pelo signo de Câncer, isso acontece uma vez por mês, ela será profundamente massacrada, violentada. E como a nossa estrutura psicológica é muito frágil, poucos aguentarão. Porque é fácil você gerar um caos psicológico no ser humano hoje, né? Por N razões que a gente vem abordando nas nossas reuniões. Mas o fato é que muita gente, muitas famílias, muitos grupos serão desestruturados. Então Capricórnio e Saturno buscam altitude e visibilidade. Câncer precisa de profundidade e tem uma atração para investigar tudo aquilo que é invisível. O subconsciente, o mundo espiritual, o mundo dos sonhos. Câncer é a dimensão do intangível, do impalpável. Capricórnio é o oposto, é a dimensão do cálculo, da matemática, da engenharia, da precaução. Você estipula, você faz estatística para ver qual é a tendência. Capricórnio é o signo do controle. Câncer
é o signo da dissolução, tal como o seu signo irmão, Peixes. Capricórnio é a nossa herança histórica, tudo que nós herdamos dos nossos antepassados e da civilização, tudo. E Câncer é a nossa herança genética. É evidente que há uma relação íntima entre uma e outra. A sua herança genética deriva, está correlacionada com a sua herança histórica. Capricórnio é a arquitetura do destino, coletivo e individual. Tente imaginar que arquitetura complexa é essa, quantas variáveis há nessa equação, para que essa quantidade enorme de seres humanos que habitam a Terra possam conviver entre si, falar várias línguas, famílias, empregos, dialetos, tendências, religiões, colocar tudo isso num único planeta e fazer com que essas pessoas cumpram o seu destino individual e coletivo concomitantemente. É uma equação inimaginável de complexa. Por isso que ela é capricorniana. Ela deriva da capacidade que o grande arquiteto do universo tem e que nós herdamos. O signo de Capricórnio herda. Então, Capricórnio é a arquitetura do destino, e conforme esse destino, tanto individual quanto coletivo, se eu souber assimilar as experiências propostas pelo destino, eu vou construindo os alicerces da minha alma. Quanto melhor o alicerce da minha alma, mais eu aproveito a construção arquitetônica do meu destino. E isso Capricórnio faz muito bem. Ele sabe aproveitar as condições, as situações, para gerar algo produtivo, lucrativo, excepcional. É o signo que nasceu para tirar água de pedra. Capricórnio, então, é a escola da existência, eu encarno, tenho um corpo, eu tenho que existir. E Câncer é a capacidade que eu tenho de assimilar as lições da escola. Se, por exemplo, eu tenho uma vida dura, cheia de percalços, mas Saturno está em oposição à Lua, eu sofro e aprendo pouco. É aquela pessoa que sempre passa, ou quase sempre passa, pelas mesmas experiências e sofre de maneira muito semelhante. E parece que não sai do lugar. Lua e Saturno não estão se comunicando bem. Se Lua e Saturno fazem sextil, trígono ou até conjunção, dependendo do signo, eu extraio rapidamente da escola da existência a lição necessária e passo para a próxima. Então essa pessoa aproveita todas as experiências que tem na vida para evoluir rápido. Não perde tempo. Você fala, mas se eu tive o azar de nascer com Saturno e Lua de forma desajeitada, eles não estão se amando, o que eu faço? Não sei, conversa com o anjo do destino, na próxima encarnação vê se faz uma escolha mais inteligente, porque nessa sinto muito mais. É difícil mesmo. Estuda astrologia, tenta ir vendo como é que essas coisas funcionam no seu tema natal, tenta achar outros planetas que podem te ajudar. Não é que não tem saída, mas tudo pode se transformar num beco sem saída se você insistir no erro.
2020, então, é o ano somente para peritos em sobrevivência. Quem não fez escola, quem não se graduou na escola de escoteiros, quem não passou férias no deserto sem água, vai ter dificuldade. Vai ter dificuldade por quê? Porque vai sentir isso. Eu estou pelejando, estou sofrendo, estou levando chicotada do destino e não saio do lugar, parece que só piora. Muita gente vai ter essa sensação, só piora. Por que só piora? Eu sou tão bom rapaz, tenho boas intenções, o que está acontecendo? Minha mãe me ama tanto, fala que eu sou um bom rapaz. Oi? Sou limpinho. Tem algum erro aí. Quem será escolhido, afinal? Quais os critérios de seleção e escolha? Por que algumas pessoas passam de ano e outras repetem? Por que umas sobrevivem à turbulência e outros afundam? Bom, Cristo Jesus já deu um aviso para nós. Quando Pedro começou a afundar na água, ele falou, você é um homem de pouca fé. Então, talvez, nós estejamos com um órgão da fé atrofiado, como diz o personagem Stalker no filme Stalker, de Andrei Tarkovsky. Talvez seja esse problema. Nós não sabemos mais o que é fé. Muito menos exercemos a fé. Então, essa oposição natural entre Saturno e Lua e entre Capricórnio e Câncer está levando muitos estudiosos, pessoal que estuda astrologia, a afirmar que temos que ficar de prontidão e alerta. Muitos têm usado essa expressão, alerta máximo, e é fato. Se você não tiver com o teu sistema de alerta funcionando bem, você pode ser pego de surpresa. Tem muita gente se assustando com o comportamento dos outros. O comportamento das pessoas está completamente fora da racionalidade, por essa oposição à Lua. A vida está maltratando tanto o lado emocional, afetivo das pessoas, que elas não estão aguentando. Então, se você estiver passando perto, você vai levar uma pedrada e não vai saber por quê. Então, anda de capacete. E muita gente, por outro lado, mesmo com tudo isso acontecendo, vai continuar no plano da inconsciência em sono profundo. Vai continuar lendo revista inútil, assistindo televisão, lendo pornografia, frequentando lugares sem cultura, sem substância espiritual, anímica, lugares estéreis. O planeta está cheio de lugar estéril. E tem gente que gosta de frequentar, por isso que eles existem. É curioso essa questão do sono profundo, porque nós cantamos no hino, né? Deitado eternamente em berço esplêndido, né? Sim. É curioso esse... Eu levo muito a sério, inclusive. Depois do almoço, eu deito em berço esplêndido. Mas é isso, né? Você vê. O mundo está pipocando de problemas e tem gente se anestesiando. Ok, livre-arbítrio. Mas depois, se é atropelado pelo destino, você já pode ter uma ideia de por que você foi esmagado. Porque você é um vacilão.
E o mestre disse, muitos serão chamados, porém, poucos serão escolhidos. Então, o ano 2020, isso a gente vai sentir muito. Um monte de gente sendo chamada e um ou outro ali sendo pinçado. A maioria vai de roldão, vai na enxurrada. Porque a maioria ainda vive num padrão lunar. O que é um padrão lunar? O padrão lunar é o padrão que envolve o tradicionalismo, não a tradição, mas o tradicionalismo, ou seja, a tendência conservadora de fazer sempre a mesma coisa. O meu avô fazia, meu pai fazia, eu vou fazer igual. E com isso, geração por geração, a alma vai diminuindo. Portanto, o poder anímico vai diminuindo. Ora, se nós seremos duramente testados no campo material, se você não tiver a alma bem conformada e consolidada, o que você vai fazer? Não dá para comprar uma alma no shopping. Você vai ter que ficar com aquela alminha podre que você tem, e aí? Se está tudo acabando. Quais são as pessoas que você cativou para o seu convívio? Quantas delas realmente valem a pena? Então, esse diálogo entre Lua e Saturno deve ser estabelecido com urgência. Eu tenho que trabalhar meu campo afetivo, meu campo emocional, com método, com disciplina, com rigor, com diligência. Se eu não investir no meu campo afetivo para dissecá-lo, penetrá-lo, conhecer os seus meandros, quando eu for abalado emocionalmente, não saberei o que fazer. Ou vou ligar para o Arthur. E assim ele fica enriquecendo às custas dos loucos. Ô Arthur, tenha paciência. Pirâmide social. Esse vai ser um problema sério. Porque essa pirâmide social também vai ser abalada. A hierarquia social está bastante comprometida, está ficando cada vez mais comprometida. E o ódio entre aqueles que têm e aqueles que não têm também está aumentando. Isso fica muito claro no filme Coringa, que é obrigatório, vocês têm que assistir. Ali fica bastante evidente o Coringa, né, o Arthur Fleck, fala mais de uma vez que ele é um desvalido, que ele é um jogado, que ele está abandonado e ninguém está aí. Ninguém. Isso, com o tempo, vai formando uma massa crítica de pessoas extremamente descontentes que, de uma hora para outra, pode explodir como um barril de pólvora. Não se sabe quando nem quantas pessoas. Mas que o descontentamento, a infelicidade e o sofrimento têm aumentado muito, isso não há dúvida. Ora, uma hora vai vazar por algum lado. Galgar elevadas e íngremes montanhas, precavendo-se contra possíveis quedas. Esse é o ensinamento de Capricórnio. Eu não vou deixar de subir. É minha tarefa. Mas eu preciso subir com prudência. Muita prudência, senão eu caio. Então a gente vai ver
Quando você vê gente andando assim na rua, é capricorniano. Capricorniano é o signo das pessoas que adoram planejar. Sempre é hora e tempo de planejar. Eles acreditam que um bom plano pode te livrar do colapso, da catástrofe. Com certeza Noé era capricorniano. Ele planejou tudo e salvou bastante gente, inclusive a si mesmo. Existem formas seguras de planejar e direcionar os caminhos que conduzem ao futuro? No que eu posso me apoiar para desenhar um futuro promissor, pelo menos promissor? No que eu posso confiar? Nas estrelas, em Deus, na minha intuição, na história? O que eu faço? Na evolução biológica? O planejamento da vida pessoal está em concordância com o plano divino? Ora, eu leio o Pai Nosso e falo: Pai nosso que estás no céu, seja feita a vossa vontade. Bom, se eu estou falando isso, eu estou reconhecendo que a vontade dele é superior à minha. Mas como é que eu posso saber qual é a vontade dele? Como é que eu posso saber qual é o plano dele? Aonde está escrito? E qual é o plano dele hoje? A Bíblia foi escrita há um tempinho atrás. Será que ele mantém o plano? Então, o capricorniano, mais do que qualquer signo, tem que fazer essa pergunta todo dia. Eu realizo a vontade do meu Pai? É um exercício contínuo. Senão ele vai bater com a cara no muro, na rocha. Em algum momento. Vai dar trombada. Cadeia alimentar. Questão capricorniana. Quem está lá em cima na cadeia alimentar? Lógico, os capricornianos. E a lei de Capricórnio é: devorai-vos uns aos outros. Né? Por isso que ele gosta de ficar em cima. Porque se estiver chegando alguém, ele manda para baixo. Ninguém tasca. Então Capricórnio é esse construtor de máquinas. Ele transforma o mundo num maquinário. E seus efeitos colaterais: poluição, escassez de matéria-prima, são problemas capricornianos. Mas ele vai continuar fazendo máquina, porque ele tem planos. E os planos de Capricórnio envolvem máquinas. Ele tem que construir alguma coisa. Ah, mas isso vai ter um custo ambiental. Depois a gente pensa nisso. O que diz o nosso amigo Platão? O castigo dos bons que não fazem política é serem governados pelos maus. O Platão já disse isso há 2.500 anos. Hein? Eu acho que a gente não aprendeu nada. Tá vendo? Ora, além de Capricórnio ser regido por Saturno, Marte fica exaltado em Capricórnio. Então, a pegada de Capricórnio é a ambição, ele é competitivo, muito competitivo, e disputa de poder, porque ele tem que ser o melhor. O leonino, ele acha que ele é o melhor, e isso é indiscutível porque Deus já fez ele melhor. O Capricórnio, ele se prepara para ser melhor, por isso que ele chega lá. O leão se acomoda e acaba ficando enjaulado pelo Capricórnio. E Câncer, que rege o povo, por causa da Lua, então o povo, seja o povo europeu, o povo sul-americano,
Ele tem natureza lunar. O que é uma natureza lunar? Ele acata as ordens que vêm de cima. Ele se submete. Ele não tem missão, ele tem uma submissão, algo que fica abaixo da missão. E sempre se sente impotente. Por isso que é normal no povo reclamar e ter algum tipo de religião. Porque a religião para o povo serve de consolo para a sua miséria. Capricórnio é o famigerado mercado de trabalho. E quando eu entro no mercado de trabalho, necessariamente eu vendo minha alma. Não tem como. Mercado de trabalho e mercado de prostituição é a mesma coisa. O que você vai discutir é o preço e o horário. Mas que é prostituição, é. Então existem os conflitos entre as necessidades do corpo e as necessidades da alma. Eu preciso sobreviver, preciso trabalhar, preciso ganhar dinheiro. E sou obrigado a vender minha alma. Pô, mas é triste isso. É, lamento te dizer, mas é triste mesmo. E nós não resolvemos ainda. As formações sociais humanas não conseguiram resolver esse problema. Principalmente as cidades grandes. Quanto maior fica a cidade, mais ela massacra a alma das pessoas. Platão novamente. Podemos facilmente perdoar uma criança que tem medo do escuro. O triste mesmo, a real tragédia da vida, emerge quando os homens têm medo da luz. Então, esse é um trabalho que nós temos que fazer em 2020, buscar a luz. Senão ficaremos cercados pela escuridão. Então, o Capricórnio exerce uma pressão muito grande em Câncer, o signo lunar, o signo dos afetos. Então, ele pisoteia os afetos. Por isso que muita gente considera as pessoas de Capricórnio frias, sem coração. Então, Capricórnio é a pressão que a Matrix faz sobre cada um e sobre as coletividades, as cidades. E em Câncer eu sinto como a compressão do destino. Como assim? É fácil. Eu nasci numa cidade, num país, num planeta, Matrix. Mas eu nasci dentro de uma célula, dentro da Matrix, que eu chamo de família. Aí é Lua, é Câncer. Ora, se a estrutura social capricorniana se deteriora, se a Matrix se deteriora, se a quantidade de agentes Smith aumenta, ou homens cinzentos, do Michael Ende no Momo e o Senhor do Tempo, aumenta, e hoje praticamente a gente só tem homem cinzento, o que acontece? Eu sinto uma pressão enorme do destino, eu não tenho tempo para nada, que é o que propõe os homens cinzentos. Meu, você precisa ter tempo, vamos transformar o tempo em número. Imagina, você já pensou no seu futuro? Uma aposentadoria, onde você vai passar o final da sua vida? Você já comprou seu jazigo, já fez um plano funerário? Isso é agente Smith, homem cinzento. Então, na medida que o destino pressiona mais a alma, você se esmaga, você se sente esmagado, você sente que não tem para onde ir, fica até apavorado, angustiado, até deprimido, as sensações comuns hoje. A alma do ser humano está profundamente atacada, doente. Capricórnio é o darwinismo social. Vence o mais forte. O discurso
do Thomas Wayne, o pai do Bruce Wayne, no filme Coringa, é um resumo do darwinista social. Presta atenção no que ele fala. Ele é o maior exemplo de cara que se orgulha de estar no topo da pirâmide. Quanto mais aumenta o darwinismo social, como mostra o Joker, que é resultado disso, mais depressão e encolhimento, até chegar no desespero, que é o que o Arthur Fleck sente em um momento, o desespero. Capricórnio é a verticalização do poder. Câncer é a horizontalização e a proliferação da miséria. Então as cidades vão mostrando essa doença. O centro vai ficando super rico, né? Os centros econômicos, bancos internacionais, e a periferia cresce e a pobreza aumenta. E a gente acha maravilhoso. No Platão, a gente vê no Banquete, nessa aproximação da leitura da Diotima lá, a conselheira de Sócrates, que o próprio princípio erótico, e portanto um princípio de natureza vinculada a uma amorosidade ou uma prática do que possa ser o amor, ele nasce de algo que é profundamente poderoso e pleno, Deus poros, da abundância, e da relação com a miséria mais profunda, que é a deusa Penha, ou desprovida de tudo. Essa tensão necessariamente precisa originar algo tão desgraçado. Ela não poderia também gerar uma qualidade de consciência em que esse princípio erótico do Banquete pudesse vir à tona? Por que a gente olha a catástrofe? Porque isso tem sido a sina da humanidade? Ou porque realmente você acha que isso é coisa de fantasia, história, e apenas de um livro? Eu acho que o segredo está em Eros. Nós captamos a vibração de Eros só na região inferior do mundo do desejo. Então, até hoje, nós não aprendemos a amar. Como é que você vai construir uma sociedade saudável se nós não sabemos amar? Só sabemos competir. Então, Capricórnio acaba gerando frieza e crueldade. Também, o discurso do Thomas Wayne é claríssimo em relação a isso. Ele quer que as pessoas sucumbam. Para ele é um prazer que as pessoas pobres, se possível, até desapareçam da frente dele. É assim que um burguês faz quando vai morar num condomínio fechado. O que é um condomínio fechado? É uma releitura da Idade Média. Não é? É um feudo. Só falta ter um lago com jacaré em volta. Não posso dar ideia, né? Que senão... É um feudo onde o burguês vai lá, se sente extremamente protegido, com cerca elétrica, e os pobres ficam lá fora. Zardoz. Zardoz. Filme do John Borman, por favor, assistam. Frieza e crueldade, por um lado, e perturbações mentais que aumentam cada vez mais. Então, a nossa formação social hoje é uma fábrica de doentes mentais. E a indústria farmacêutica agradece. A crueza do mundo real. O mundo real é cru, ele não tem fantasia. Não adianta você querer pegar uma pedra e achar que é outra coisa. A criança brinca que é um avião. E tá ok, mas ela é uma criança. Quando você amadurece, aquela pedra tem que ser pedra. A realidade. E, por outro lado, quanto mais a realidade fica crua e dura, mais existem rotas de fuga para o mundo virtual. Isso aumenta. O aumento de drogas e mundo virtual, e o mundo virtual também é uma droga, aumenta demais ano a ano. E é uma rota de fuga eficaz, porque muita gente recorre a ela, inclusive adultos. Bem adultos.
Então, Capricórnio vibrando nessa oitava, a sociedade é uma ameaça para o cidadão. Se a sociedade é uma ameaça para o cidadão, ele só resta ele ficar com medo ou pânico. Pânico, inclusive, de sair de casa, já que ele está pagando a prestação, ele financiou em 350 anos, ele tem que usufruir aquele pedacinho de cimento que ele mora. Então, o real está sendo destronado pelo virtual. Sem a menor chance. O real perdeu a sua posição. Provavelmente já existem muitas crianças que não sabem o que é uma galinha, o que é uma vaca, o que é uma montanha. Um contraponto entre o que seria esse virtual, que a gente está olhando assim, dentro de uma perspectiva razoavelmente pejorativa, com o mundo da fantasia que Michael Ende traz na História Sem Fim, que é um mundo que nos convida a visitar para que ele não morra. Como eu poderia fazer uma transformação desse virtual numa revisita a esse mundo da fantasia? Olha, eu acredito que só conhece Michael Ende quem estuda na escola Waldorf. Quantos estudam? Qual é a porcentagem no mundo que estuda em escola Waldorf? Não, muito menos. 0,0000%. É isso. Claro que existe gente que tem e valoriza, que lê e valoriza. Mas nós estamos falando da sociedade como um todo, não como as exceções. Exceção não vale. O mundo virtual dos vídeos, fones, imagens digitais desvia das questões vitais do mundo real. Então nós estamos gerando populações de alienados. Ativamente alienados, eles fazem questão de se alienar. Então o mundo virtual sequestra a existência com o nosso consentimento. Nós achamos bonito. É impressionante a nossa passividade. No mundo virtual é possível desenvolver poder anímico? Então nós vamos convidar aqui o Dr. Arthur, não é o Fleck, é o Berberian. Arthur, você que tem coração de urso e coração de rei, diga para nós, qual é a sua formação mesmo? Você é doutor em quê? Psiquiatria médica, psiquiatria e psicologia médica. Então, provavelmente, ele vai cuidar do mundo inteiro no futuro, né? Explica para nós o que está acontecendo aqui, por favor, ajuda a gente a entender. O poder anímico, que talvez seja o remédio, né, para tudo isso, acho que vale a pena recapitular como é que ele é formado, né? Ele, para ser formado ou ser despertado, ele precisa de atrito. E, necessariamente, qual que é a natureza desse atrito? É uma força do espírito que inicialmente produz essa força, uma intenção do espírito que produz uma força. Essa força ela toma um primeiro grau de forma, que seria uma ideia, e essa ideia depois ela ganha mais forma ainda num segundo plano, que seria num próprio pensamento. Ideia é diferente de pensamento. Pensamento já é algo mais concreto do que uma ideia. Ideia é uma coisa mais geral. E antes ainda da ideia, você tem uma força ativa do espírito. É como se fosse uma força masculina, ativa. E isso vai buscar uma materialização no mundo real. Mas até então, nós estávamos no mundo interno, que talvez venha de uma fantasia, de uma boa fantasia interna, que quanto mais você tiver, mais você tem essa força para mudar o mundo e construir novos mundos, por assim dizer, novas realidades. Então isso vai ter que se materializar no mundo físico. O mundo físico, ou o mundo real aqui, nos termos que o Oswaldo colocou, ele é uma força antagônica a essa. É uma força que quer justamente inibir qualquer atividade do espírito. Ela nega isso. Então,
Então, quanto mais forte você for para superar essa negação do mundo real e impor ao mundo real algo novo, é nesse choque que você produz o que se chama poder anímico. Você tem que superar a força de negação que está na realidade. Por isso que a realidade é tão temível, porque ela quer apagar a força do espírito, ao mesmo tempo que a recebe. Ela recebe, mas quer apagar. Você tem que ser mais forte do que a dormência da matéria. Você tem que dar vida à matéria, só que ela não quer ter vida, ela quer dormir, ela quer ficar constantemente no escuro. Você tem que ser mais forte do que isso. Quando você consegue ser mais forte do que isso dá um baita de um trabalho, você gera poder anímico. O que está acontecendo é que essas ideias que deveriam ser fortes para ser canalizadas, ela está sendo substituída por algo virtual que não tem força alguma. Vocês percebem? Porque o virtual não tem a intenção espiritual de mudar o mundo. Ele fica no virtual, ele é irreal, que não é nenhuma fantasia. Ele é algo estéril por si só, nunca se materializa. Portanto, o virtual é incapaz de produzir poder anímico. Brilhante, hein, cara? Olha o tio Arthur. Parabéns, tio Arthur. Lindo, lindo, lindo. Você conseguiu explicar uma coisa difícil, hein, cara? Daqui a pouco eu te chamo também, você vai falar sobre o medo. Então, essa pressão da realidade sobre a alma, e que atualmente gera a rota de fuga no mundo virtual, o tio Art deixou claro, não forma a alma. Ora, então quem vive no mundo virtual está se transformando num desalmado. Saiba disso. Então Capricórnio é o triunfo da engenharia. E na medida que a engenharia triunfa, a sensibilidade atrofia. São poucas as pessoas hoje que conseguem falar com tranquilidade sobre os afetos. Quando vai falar do afeto, trava. Tem gente que não consegue nem chorar mais direito. Ou chora demais. Capricórnio é a mecanização e o automatismo. É o mundo que a gente vive. Isso transforma o ser humano num ser abandonado, Arthur Fleck, e a gente poderia dizer que ele é quase um autista, porque ele fica imaginando as coisas. É difícil para quem assistiu o filme várias vezes saber o que ele está imaginando e o que de fato está acontecendo. Medo da realidade. Olha, o tio Arthur, que é clarividente de 8º grau, sabia que a gente ia falar sobre o medo da realidade. A maldade e a culpa alimentam o medo. E os sentimentos de perseguição, os sentimentos persecutórios, que se apoderam da alma, desencadeando pavor e até pânico, síndrome do pânico. Pânico é uma palavra de origem grega, panikon. É o medo causado por um deus, o deus Pan. Pan ele tem uma peculiaridade, ele é capricorniano, ele é tudo. Pan engloba todas as coisas. Olha o poder desse deus. Pan vive em grutas, vaga pelos vales e pelas montanhas, olha, Capricórnio. Caçando ou dançando com as ninfas. É apresentado com orelhas, chifres e pernas de bode. É amante da música e domina a arte da flauta. Está sempre dançando e tocando flauta quando pode. Então, Deus Pai é interessante porque ele tem um lado super sério e um lado super brincalhão ao mesmo tempo. Pânico da morte. Se nós vivemos num mundo extremamente opressivo, onde a nossa vida perde o sentido, e eu sei que ela vai acabar, isso é terrível para nós. Eu preciso dar um sentido para a minha vida, eu preciso ter alegria de viver. E meu prazo de validade já está determinado.
e eu não sei o que fazer. Que situação, pessoal. Pan apavora os viajantes que necessitam atravessar, olha o simbolismo, atravessar as florestas durante a noite. Isso é uma tarefa capricorniana. Atravessar a floresta durante a noite. As trevas e a solidão da jornada. Palavras capricornianas. Incitam a pavores súbitos ou pânicos, sem nenhum motivo aparente. Eu estou apavorado, mas não sei por quê. Pan apaixonou-se pela náiade Syrinx. As investidas de Pan foram rejeitadas com desprezo. Syrinx recusou o amor de Pan por desdenhar seu aspecto que era híbrido. Era meio homem e meio bode. Uma coisa estranha. Então vocês veem que esse é um problema capricorniano também. Complexo de rejeição. Parece que a maior parte das pessoas tem o signo de Capricórnio forte, se subestimam, se desvalorizam, ou acumulam tanta decepção que acham que a vida já não vale mais a pena. Então aí, um capricorniano com cara de bode, chifre e tal. Não sei se vocês estão vendo bem. Você está simpático? Você ficaria com ele, Carlinha? Sem trégua, Pan perseguia Syrinx, encurralada nas margens do rio Ladon, sem possibilidade de rota de fuga, ela não tinha celular nem tablet. Conclamou as ninfas dos rios, que são as náiades. Náiade é o nome que vem de nadar, né? Náiade quer dizer, elas gostam de ficar na água, o seu elemento, porque elas podem deslizar sobre as águas, para transformar o seu atraente corpo e assim ela desviar a atenção do Pan. Sensibilizadas, as ninfas acataram as súplicas de Syrinx e transformaram-na em caniço, um pedacinho oco de madeira, tipo um bambu. Quando Pan a alcançou e desejou agarrá-la, que ele estava faminto, abraçou o vento e o ar. Olha que bonito. Muitas vezes o Capricórnio faz, na hora de terminar, de concretizar, só tem o ar e o vento. O que aconteceu com todo? Não é fácil essa experiência. Abraçou o vento e ar que agitava o caniço. Porém, ele teve um prêmio. Pelo seu esforço. Sons melodiosos emanaram da vareta soprada pelo vento. Então ele ficou ali. Ele nem lembrou da frustração. Ele falou, nossa, olha, que melodia está saindo desse pedacinho de pau. E como o Capricórnio é engenheiro, é inteligente, matemático, o que ele fez? Ele falou, será que se eu pegar outros canicinhos de diferentes tamanhos, muda o tom? Então, ao ouvir aquele som, Pan ficou encantado e decidiu agrupar caniços de diferentes dimensões. E assim, Pan inventou um instrumento musical que recebeu o nome de siringe, por causa da Syrinx, ou flauta Pan, que é o nome mais conhecido. A flauta Pan, ela é conhecida, inclusive, muito conhecida nos Andes, né? É um instrumento andino também. É Pan, ele é conhecido no mundo todo. Tá aí, então, Pan com a sua invenção, a flauta siringe. A cabra Amalteia foi ama de leite de Zeus, Júpiter. Lembra, Júpiter rege Sagitário, signo anterior a Capricórnio. E depois tornou-se uma das amantes de Zeus. Então, ela amamentou Zeus e depois foi amante dele. E Pan foi um dos filhos de Zeus com essa cabra. Olha aqui, a cabra e Zeus amamentando. Olha, Júpiter
Capricórnio. Bonito, né? É isso, é o Armênio. É isso. Tudo que você queria saber sobre cego. Eu estou com esse filme aqui, cara. Engraçado você lembrar. É verdade. E ele é armênio, né? Não é berberiano, né? Pan é ardiloso e sente prazer em provocar medo e gerar disputas, mesmo nas esferas de poder. Por isso coleciona inimigos, até entre os deuses. Granjeia, planta, péssima reputação. Isso é um problema de Capricórnio também. Capricórnio às vezes faz tudo para ter renome, ser reconhecido. Ele dá uma pisadinha na bola, desaba o prédio. Impressionante. Oi? Perde tudo. Certa vez, ele estava sendo perseguido, porque ele provocava todo mundo, né? Tipo o Joker. Fugitivo e assustado, mergulhou num rio para despistar os seus perseguidores. E aí, habilmente disfarçou-se. Olha que genial. A parte superior do corpo assumiu a forma de bode, enquanto a parte submersa adotou a aparência de peixe. Foi, então. Foi no improviso. Quem disse que Capricórnio não improvisa? Sempre no sufoco, é. É a criatividade que brota do sufoco. Então, aqui é esse divisor, né, do mamífero e do ser aquático. Zeus reconheceu as estratégias sagazes de Pan e, para manejá-lo, decidiu conceder-lhe imortalidade. E Pan transformou-se em uma das constelações do zodíaco. Claro, Capricórnio. Capri é cabra. Precisa no micro. Vale a pena só relembrar que antes, né, dele ficar totalmente imortalizado, né, ele, nessa ambição que você bem mostrou da competitividade que Capricórnio tem, o Pan, ele acreditou que a flauta monotonal dele era uma flauta incrível e que ele tocava muito, muito, muito bem. E um certo dia, então, por ele acreditar que ele era muito bom e tem essa ambição toda capricorniana, ele resolve desafiar Apolo, você sabe, né? Só que Apolo toca a harpa, né, de Apolo, que representa toda a harmonia do universo. E a flauta de Pan é tosca, mas mesmo assim ele acreditava na sua ilusão que ele poderia ganhar de Apolo, né? Então ele faz lá o desafio a Apolo, uma coisa que você não deve fazer, nunca desafiar um deus, mas mesmo assim ele quis desafiar. E aí a população resolveu eleger quem que tocava mais, Apolo ou Pan. Toda a população elegeu Apolo, obviamente, mas teve um ser fiel ao Capricórnio, disse que não, que o Pan tocou melhor que Apolo, que foi o Midas, o tal do rei Midas, que antes tocava em tudo e virava ouro, né? E aí Apolo concede a Midas orelhas de burro, de asno, né? Para que ele aprenda a ouvir e ter o discernimento das coisas, né? Então, quer dizer, às vezes, pela ambição, você também perde o discernimento, né? Capricórnio, muitas vezes, sucumbe pela cegueira de produzir um mundo melhor, perde o discernimento, perde a alma e acaba com a orelha de asno, né? Então, vale a pena lembrar desse mito. Boa, excelente lembrança. Está anotado. Então, Capricórnio, a 10ª hierarquia, é esse ser que, ao mesmo tempo que tem a fisionomia de um bode, tem a parte inferior, a parte profunda, que é um ser aquático. Para meditarmos a respeito disso. Vale a pena aprofundar esses mitos, essas histórias. O que diz Platão, mais uma vez? Só os mortos conhecem o fim da guerra. Então não adianta ter medo da guerra. A guerra vai terminar um dia. Você vai morrer. Enquanto você estiver vivo, não desista. Max Heindel diz isso, né? Que o único fracasso é desistir.
Anjo bom, Dr. Ricardo Leme, neurocirurgião, fale com a gente, vem aqui por favor, fale sobre o medo. Por que as pessoas têm tanto medo? Pessoal, eu tenho cara de bode? Somebody ou nobody? Seu problema é olho de peixe no pé também. Olho de peixe e cara de bode. Somebody ou nobody? Nobody. Pode crer. Acho que essa questão do medo ela foi muito bem descrita aqui, quando a gente vê que o medo é uma ferramenta utilizada por um Deus, Pan, e que, na sua maior profundeza, pode se manifestar na forma de pânico. Complementando, aquele que de todas as formas tenta fugir desse medo, talvez faça o que a Gabi fez, monte uma panificadora e prossegue a sua vida. É isso. Mas aquele a panificadora o que é? Um templo a Deus? Pan. Isso. É por isso que eu digo. Então existe toda uma forma de administrar e alguns encaram o medo, outros fazem um acordo com o medo. Não quero dizer que uma forma seja superior ou inferior à outra, mas são formas de equacionar dinâmicas nas quais são impossíveis de se escapar na vida. E o medo é uma das maiores oportunidades que nós temos para desenvolver poder anímico. O medo, na medida em que eu me voluntario a encará-lo, a experienciá-lo, a adentrar a sua academia, eu começo a desenvolver musculatura anímica. Até que esse medo me torna forte a tal ponto que eu acredito tê-lo vencido. Eu deixo de ver o medo como uma oportunidade, como uma cerca que de algum modo me preservava de algo maior ou de um inimigo ainda mais poderoso do que ele. Por quê? Na medida em que eu participo dessa academia e venço o medo, encontro com um ser muito mais amedrontador do que ele. É o ser que se chama poder. Quando eu venço o medo, eu me sinto poderoso. Eu acredito que agora eu posso tudo. Então o medo é um amigo, de algum modo, que nos inspira ou nos impede de adentrar um território ainda mais perigoso. Percebem que o medo ele tende a nos paralisar. Mas, por outro lado, se existe esse obstáculo na nossa vida, ele também tem o seu porquê. Então, sempre que nós estivermos numa batalha de encontro com o medo, é importante reverenciá-lo como um adversário à altura. E lembrar sempre de que ele é a ferramenta de um Deus para nos aperfeiçoar. Não necessariamente algo que deve ser visto de uma forma pejorativa ou amedrontadora, senão um recurso que há à nossa volta, para a nossa humanidade, para que a gente desenvolva uma força anímica a mais. Porque vencer o medo e cair na esfera do poder, Castanheda nos disse que é algo ainda mais complicado para a nossa existência. Porque para vencer o poder, precisaremos de muito mais habilidade do que para vencer o medo. E a pessoa destemida, muitas vezes, ela se transforma numa pessoa completamente sem noção, que faz as maiores atrocidades, que conduz das formas mais impróprias. Então seria melhor que ela se fosse, ou se tornasse, ou se mantivesse amedrontada, para sua própria proteção. Observem as pessoas muito poderosas e que venceram o medo, e o que elas fizeram disso. Se elas venceram também o poder e foram para o próximo obstáculo, que é a clareza, e depois a velhice, e quem quiser saber mais, que veja em Castanheda como ele elabora isso, na Erva do Diabo. Né? O livro dos maconheiros. Só podia ser uma erva maldita. Eu estou observando o semblante dos apóstolos e percebo que na testa dos apóstolos está escrito: um café, pelo amor de Deus.
Vamos fazer um intervalo. Missão do herói. Acabamos de falar do medo. Uma pergunta que a gente sempre se faz. Mas o herói sente medo? Se ele é tão corajoso, essa coragem ocupa o espaço do medo ou coragem e medo coabitam? Como é que funciona o herói? O herói, ele tem que realizar uma façanha. Por isso ele precisa concentrar forças, e não só isso. Ele precisa desenvolver habilidades capricornianas para cumprir nobres tarefas. Por isso que exige um treinamento, uma capacitação. Não dá para ser herói de qualquer jeito. E o herói, ele vai ter que enfrentar a morte. Então ele vai ter que enfrentar o medo da morte. É isso que caracteriza o herói. A capacidade de enfrentar o medo da morte. Não, ele tem medo da morte, mas ele vai ultrapassá-lo. Porque se o herói não tiver medo, ele é um psicótico, um psicopata, sei lá. Né? Isso não é ser herói, o cara vai fazendo qualquer atrocidade. E todo herói tem a poderosa força marciana e Marte, lembremos mais uma vez, fica exaltado em Capricórnio. Ele ganha muita força em Capricórnio. Eu considero Marte em Capricórnio a sua melhor posição, melhor que Marte em Áries e melhor que Marte em Escorpião. Marte em Capricórnio é um Marte maduro que sabe o que quer. E é necessário arriscar a cabeça para vencer a morte. A história mostra isso. Né? Um dos exemplos mais conhecidos é João Batista. Ele não deixou de fazer o que tinha que fazer por medo da morte. E quando a gente fala em morte, a gente fala em Eros e Thanatos. Observa que o elemento feminino, que provavelmente é Salomé, que fez a dança para seduzir o rei Herodes, Vênus, a força venusiana está principalmente no nariz e na boca. São pontos, principalmente da natureza feminina, extremamente sedutores. E a natureza masculina é proeminente nas sobrancelhas e no nariz, onde tem o símbolo de Áries. Bem desenhadinho. Então a gente conhece um herói pela sua fronte. Ele tem uma fronte heróica. Então, o herói, ele necessariamente vai enfrentar uma oposição que é o feminino. Ao mesmo tempo que ele tem que salvar a mocinha que está aprisionada no topo da torre, ele vai ser traído, enganado, ludibriado por esse mesmo elemento feminino. Essa é a sina do herói. Quando você assiste os clássicos do James Bond, quando James Bond ainda era o Sean Connery, você verifica que em todos os filmes, que ele é o herói, obviamente, é o James Bond, o feminino quer acabar com ele. Seja uma mulher que é escorpião, seja uma mulher que está lá para matá-lo quando ele está na cama com ele. E ele, em nenhum momento, fere esse feminino. Violenta, mata. Ele transforma esse feminino em todos os filmes em aliada. É genial. Esse é o trabalho do herói. É conquistar o feminino e não destruí-lo. É assim que eu faço, né, amor? Esse tom de ironia dela é gratuito. Então, os signos cardeais, Áries, Câncer, Libra
e Capricórnio, eles são signos que impulsionam a existência, que giram a roda da vida, a roda da fortuna. Vale a pena estudar, quando a gente estuda os signos cardeais, o arcano, a roda da fortuna do tarô. O herói, ele tem um problemão. Por quê? Aqui está configurado o herói. Ele tem uma compleição física, ele tem uma disposição específica para realizar a sua tarefa. Porém, naturalmente, Marte faz quadratura com o próprio Marte em Capricórnio. Por progressão, por trânsito, não importa. Então vejam que essa quadratura não ajuda nada. Porque o herói sempre vai bater com a fronte no poder. O maior inimigo do herói é o poder e o feminino. Porque o feminino foi comprado pelo poder, foi prostituído pelo poder. Então o herói, ele sabe que ele é a missão e está sozinho. Eu sou a missão. E é uma missão terrível. Enfrentar o poder. E além de enfrentar o poder, ele tem que resolver essa quadratura que existe naturalmente entre Vênus e Marte, de casa 7 e casa 10, uma quadratura horrível, que mostra que normalmente você não pode confiar nas pessoas, que as pessoas vão te trair, o que te torna uma pessoa ainda mais solitária. Então, tal como James Bond, o herói deve aprender a amar o inimigo, tal como Cristo recomenda: amai vossos inimigos. Talvez seja a tarefa mais difícil de todas. Mais difícil ainda do que enfrentar o poder. Arthur, rapidamente. Não, pode falar aqui. Em que medida o casamento é enfrentar o inimigo? 100% o casamento mostra que ali é uma arena onde você vai enfrentar dia a dia seu inimigo. Portanto, é uma das experiências mais incríveis para quem quer evoluir. O herói dos heróis. O herói que teve a missão extremamente simples de salvar o planeta. E resgatar em nós a vida eterna, né? Ressuscitar o ser humano que estava morto. Ressuscitar Lázaro. E como nós anunciamos, nós vamos falar em todas as aulas daqui para frente um pouco sobre a ópera Parsifal, de Richard Wagner, que é uma obra cristã, refere-se literalmente a Cristo, há um ritual onde a Eucaristia é celebrada, é uma missa em forma de música. E Max Heindel fala sobre essa obra, ou sobre essa ópera, no Mistério das Grandes Óperas, um dos livros disponíveis e oferecidos pela Fraternidade Rosa Cruz. Vale a pena. E o mestre disse: pregar os evangelhos e curar os enfermos. E Wagner se propôs a fazer isso através da música, através da arte. Então a Lua, transitando em signos cardeais, lembra, os signos cardeais fazem a Terra girar, proporciona momentos incríveis para todos nós, no sentido de curar os enfermos e pregar os evangelhos. Então os signos cardeais são Áries, Câncer, Libra e Capricórnio. Cardeal significa principal, iniciador, é aquele que impulsiona, é aquele que tem uma grande concentração de vontade. E a Fraternidade Rosa Cruz se baseia na astrologia para oficiar seus rituais de cura, sempre que a Lua transita por um signo cardeal, e isso se dá uma vez por semana.
às 6h30 da tarde, os membros da fraternidade em todo o planeta se concentram nesse ritual para criar uma corrente de cura planetária. Quem naturalmente já nasceu com a Lua em Áries pode tirar um proveito maior disso, participando do ritual de cura. Então, todas as pessoas que assistem nossos vídeos, que participam da fraternidade, não importa se não tem a Lua em signo cardial, mas se tiver a Lua em signo cardial, pode dar um impulso ainda maior para a corrente de cura. A Lua em Áries injeta força vital. Quem tem a Lua em Câncer tem mais facilidade para aliviar a alma das pessoas que têm todo tipo de aflição. Quem tem Lua em Libra ajuda a pessoa a reajustar e readequar o seu destino. Sair do caminho pecaminoso, do caminho errático. Quem tem a Lua em Capricórnio, que é a mais terrível de todas, pode sanear males crônicos, males genéticos, doenças que vêm de geração em geração, como, por exemplo, o alcoolismo. Então, quem tem a Lua em Capricórnio é o trabalho mais pesado, porque tem que trabalhar nas raízes do mal. Eu, por exemplo, tenho Lua em Capricórnio, tenho que ficar dando essa aula para vocês aqui, seus acéfalos, né, para tentar ver se vocês acordam e se salvam, porque eu não aguento mais. Ajuda, mas a Lua, na questão de cura, claro. Mas o planeta, se você tiver Marte, Sol, Júpiter nesses signos, maravilha. Então eu gostaria de chamar primeiro uma pessoa que trabalha com o Departamento de Cura da Fraternidade Rosa Cruz e tem a Lua em Áries. Eu gostaria que ela falasse de que maneira quem tem a Lua em Áries pode colaborar com o Departamento de Cura e o ritual de cura da fraternidade. Para isso, nós vamos chamar a Carla Brazão, que vai dar o seu recado, lembrando que um só carvão não produz fogo, mas quando se juntam vários brasões... Por favor, Brazão. É verdade. Para começar, tem isso, né? Que o Áries tem um tanto desse apelo egóico, né? Então, quando você se dispõe a trabalhar com cura, tendo a Lua em Áries, isso pode ser, na medida em que você serve a esse propósito com alguma sinceridade, isso pode ir arrefecendo, à medida que você consegue que a sua força vital seja emprestada aos seus irmãos, né? Mas Áries é interessante, porque você tem a questão da febre implicada em Áries, né? E a gente aprende que, no serviço de cura, ou no momento do ritual de cura, o fogo do Pai trabalha no organismo doente. Então, acho que também isso está favorecido pela intervenção de quem tem a Lua em Áries, né? Então, essa injeção de vida, de ânimo, de um estado infantil, num bom sentido, do reinventar-se, do fazer novas todas as coisas, são implicações que podem acontecer com uma influência de Lua em Áries. Muito obrigado, Carla. Maravilha. Eu vou chamar a amiguinha da Carla, que também lida com a cura, e tem a Lua em Libra, claro, por isso que é amiga da Carla. Só para a gente tirar foto. Isso, tira foto junto. Isso aqui é uma parceria de cura e de vida. Vai lá, amiguinha. Obrigada, querida. Você já disse que eu tenho Lua em... Anuncie-se. Já disse, mas pode falar. Lua em Libra. Lua em Libra. Então, a Lua em Libra também é um signo cardinal e por isso quando a Lua está em esse signo, se realiza um ritual de cura. O que favorece essa Lua? Tudo aquilo que está no ar. E aí podemos lembrar-nos de que
o vento sopra onde lhe apraz. E nesse dia se podem realizar curas inimagináveis, porque a lua vai na direção do outro. A lua vai a favorecer aqueles mais desfavorecidos, né? Aqueles que estão em mais desequilíbrio e em mais desajuste com o seu próprio destino. Então, essa lua é muito poderosa, não que a lua ariana não o seja, mas a lua ariana talvez só dê o primeiro impulso para que a pessoa realize um esforço vital dentro de si para a sua própria cura. Mas o reajuste de destino, esse colaborar com a caminhada reta na direção do Pai, é mais favorecida quando se está na lua de Libra, quando se faz um ritual na lua de Libra. E nesses casos, tudo que tem a ver com os rins, tudo que tem a ver com as glândulas suprarrenais, é favorecido no corpo das pessoas. E isso, como o Anjo Bom já nos contou em algum momento, favorece também o coração e os pulmões, porque esse equilíbrio faz com que os ritmos do corpo se ajustem e que cada ritmo de cada um dos sistemas do nosso corpo entrem em harmonia e entrem em um ajuste perfeito. Se a pessoa que pediu auxílio de cura para a fraternidade aproveitar esse ajuste dado pelos irmãos maiores nesse dia e colaborar com eles no sentido de permanecer em esse caminho, a saúde dessa pessoa será por muito tempo, né? Porque o auxílio de cura é uma ajuda para quem o solicita para sair dos seus sintomas. Mas quem vai trilhar o caminho da sanidade, ou seja, da santidade, é a própria pessoa. Muito bem, Ana Maria. Ótimo. Isso aí, só profissional, hein? Então, Parsifal, que é o curador wagneriano, percorre o caminho espiritual de todo aspirante. Ele é o emblema do aspirante Rosa Cruz. Por isso que vale a pena estudar essa ópera. Ele faz uma perfeita ligação entre Virgem e Capricórnio. Virgem, signo de terra regido por Mercúrio. Capricórnio também do elemento terra, regido por Marte. Parsifal ensina a servir com prontidão e disciplina. Ele é um símbolo cristão da capacidade de gerar o Salvador da humanidade. Cada cristão verdadeiro pode colaborar com a salvação da humanidade. A vertical da espada, um símbolo da ópera, e a horizontal das batalhas. Então, na linha horizontal, Áries, Libra, é o conflito entre a individualidade e o mundo que cerca essa individualidade. Entre o herói e a traidora ou o traidor, o vilão ou a vilã. No caso da ópera Parsifal, existe o vilão, Klingsor, e a vilã, Kundry. Então, Áries, Marte, é o impulso heróico. Libra, Vênus, é o signo dos vilões, a vilania e a traição.
Em Capricórnio, Câncer, signos cardeais também, nós temos a tenacidade de Câncer para suportar provas terríveis, como, por exemplo, a solidão, e a perseverança de Saturno para não desistir. Isso está muito bem desenhado na ópera Parsifal. Aqui uma recomendação. É importante você estar disposto a caminhar sozinho. É uma lição capricorniana. Aprenda a andar sozinho. Goste de andar sozinho. Por quê? Porque muita gente que começa com você não vai querer chegar até o fim com você. Vai desistir no meio do caminho. Não importa que outros desistam. O herói não pode desistir. Mundo do desejo. É um mundo terrível, porque ao mesmo tempo que ele te impulsiona, ele te trai. E é aí que mora o herói e o anti-herói. Nos domínios do castelo de Monte Salvati, onde acontece a ópera, repousa o lago sagrado dos grandes mistérios arcaicos. A água esotérica é em si mesma o enseminis, o líquido seminal, o ser seminal, dos antigos alquimistas medievais, dentro do qual se encontra o ens virtudes, o ser da virtude do elemento fogo. Então, nesse conflito entre o herói e o anti-herói, entre Marte e Vênus, esse conflito é gerador de atrito. E o atrito gera luz, e a luz gera consciência. Não é possível viver sem esse atrito. Então, o mundo virtual, como nós expusemos, ele rouba esse atrito. Então, ele é um obstáculo à evolução. Como libertar-se dos afetos escravizantes? Por exemplo, dos vícios. O vício é um afeto escravizante. E é aí que nós temos que trabalhar o lado feminino. Quando a gente fala em feminino, isso não quer dizer nem homem nem mulher. Feminino é uma força da natureza, uma força capricorniana. A Divina Mãe Útero, a Sagrada Matriz onde se gestam bestas, homens e deuses. Então, é o mesmo útero. Ele pode produzir desde o ínfero até o supremo. E nós vivemos hoje, mais do que nunca, com esse feminino profundamente dividido, profundamente diabolizado. Ou seja, ele está imerso numa bipolaridade. Existe, a personagem Kundry representa muito bem isso. Tem algo nela sublime e algo diabólico. É o conflito que a gente tem que viver nesse plano de existência entre espírito e matéria. Nós somos seres espirituais, mas moramos na matéria. Então, o superior, que é celeste, está em conflito com o inferior, com o infernal. Isso está maravilhosamente retratado na ópera. O feminino da ópera repousa em Kundry, que é uma corruptela de Kundalini. A maçã e a serpente, né? Símbolos da queda, da tentação. É a atração hipnótica. Todo vício, ele de alguma forma, ele gera uma atração hipnótica. Ele se torna, portanto, irresistível. É quando o mundo do desejo se transforma no mundo da perversão. Você é atraído hipnoticamente ao vício. E o que mais nos captura é a teia dos prazeres. O prazer tem um lado maravilhoso, mas tem um lado muito nocivo, porque elimina a nossa vontade e, de alguma forma, captura a nossa alma.
Então, aqui nós temos uma quadratura que já falamos, mas vamos repetir, né? A quadratura entre a casa 7, entre Libra, e a casa 10, ou Capricórnio, forma 90 graus. Curiosamente, Saturno fica exaltado em Libra e Saturno governa Capricórnio. Então, há essa quadratura natural entre Saturnos, o que torna esse osso muito duro. O ossinho duro. Mas essa quadratura é boa para gerar poder. É certo. Defenda a sua tese, vai. Faz favor, passa o microfone para ela, que ela quer defender a Kundry. Vamos lá, poder anímico. Como é que gera poder anímico? Com atrito. Com atrito? Sim. Então o casamento é bom para a gente ficar dando soco no outro, que gera atrito, e a gente evolui. Explica isso para mim. Você não precisa dar soco, mas você precisa gerar atrito. Não pode fingir que não está acontecendo nada. Senão não evolui, não se cumpre a função. Depois você dá um manual de cumprir a função para a gente? Eu dou, mas tem prazo limitado, né? Depois que você cumpriu, você pode ir embora. Aqui o microfone, por favor. Gostei dessa. A Cris quer se livrar. Boa, Cris. Se resolve isso com sacrifício. Sim, sacrifício de si mesmo. Sim, só é possível ir de Libra para Capricórnio através do sacro ofício. Mas tem uma saída boa. Eu não queria contar, mas eu vou contar. Eu vou contar para vocês porque eu sou uma pessoa privilegiada, como vocês sabem, né? Eu sou bonito, inteligente e rico e ainda vou para o céu. É inacreditável, né? Eu tenho Vênus aqui, bem grudadinha no meio do céu, no signo de Gêmeos. Só fazendo bons aspectos. Então, o que significa isso? Qual é a saída? Não, tem atrito. O que deveria nos atrair no outro não é apenas a beleza física, mas é a possibilidade de união espiritual para que ambos cumpram uma missão espiritual. Se não houver um engajamento espiritual mútuo, esse atrito se torna estéril. Fica uma coisa meio neandertal, casamento neandertal, um dando tacape na cabeça do outro. Então, esse é o segredo. Só vale a pena se unir a outra pessoa se for para andar junto na mesma direção. Senão, não. Senão é mais problema. Então, essa quadratura, ela indica os parceiros e os adversários que encontraremos durante a vida. Geralmente, um dos piores adversários é o marido ou a mulher. Ele é a síntese da adversidade. E é justamente aí que a malícia da serpente se profissionaliza. Porque a serpente adora se enroscar no corpo da mulher, no feminino. Quando eu falo corpo da mulher, entendam feminino. Okay? Não estou pensando em gênero. A Kundry, a Kundalini, é a libido. É essa energia erótica que normalmente nós não sabemos lidar bem com ela. E através da libido, ou da Kundry, o mal se transfigura em beleza irresistível. É aquela força de atração do mundo do desejo. Então, diante de uma beleza magnânima, de uma beleza estonteante, cinematográfica, venusiana, divina, quase todo herói se dobra. A mulher, ela sabe ser mágica, ela sabe que ela encanta, ela sabe enfeitiçar, como ninguém, porque ela é amiga da serpente.
Lembra que quem fez amizade com a serpente foi a mulher no mito. Por isso que Deus condenou a mulher. Não foi o homem que foi... Ele foi condenado por tabela, mas Deus condena a mulher. Quem vai sofrer, quem vai ter dor do parto, quem... A mulher foi... Deus foi bem agressivo com a mulher. Então, o fascínio da beleza está representado nesse personagem Kundry, na ópera Parsifal. E aqui nós temos, então, as redes, os enrolamentos do mundo do desejo. É um tecido que te envolve e te amarra. É o enrolamento da serpente. Você vê muito isso com amigos. Você fala, pô, mas você está saindo com aquela pessoa, você vai casar com aquela pessoa, você não vê que aquela pessoa é horrível e vai acabar com a sua vida? Não. Ele não vê. Porque o enrolamento da serpente gera cegueira. O que vocês estão rindo? Vocês são safados, né? E é justamente nesse enrolamento que a astúcia ganha força. Nós temos aí as manobras da astúcia. Então, a Kundry é sempre um ser de extrema sensualidade, que te cativa, que parece inofensivo, e você vai se entregando a ela, e ela vai fazendo o quê? Ela vai minando o seu poder heróico. Foi isso que a Kundry fez com os cavaleiros do Graal. Todos sucumbiram. Até o rei Anforta sucumbiu. Pra vocês terem uma ideia. Até o rei. Aí fica bem evidente a quadratura entre escorpião e leão. Escorpião a Kundry, leão o rei, quadratura. Então aqui um exemplo, um símbolo, né, da captura das malhas dos desejos. Os desejos é um tecido terrível, grudento, que te envolve, te seduz, te amarra, te deixa encapsulado. E as mulheres têm esse poder fantástico, conhecido, né, como o poder da bruxa, ou o caldeirão das bruxas. Praga de mulher ou praga de mãe não falha. É isso, Larissa? Você é escorpião, né, Larissa? Como que é a praga de mulher? É isso. Pega. Kundry é o feminino decaído. Sua mãe colheu no jardim, sua mãe não, sua mão, colheu no jardim paradisíaco o fruto da árvore proibida, né? A árvore proibida. E enroscada em seu seio, a serpente adorna a luxúria com a aparência do sagrado. A luxúria com a aparência do sagrado. Nas trevas transparentes de seus amendoados olhos, a luz é um silvo inebriante. A fascinação. Império das forças satânicas. Falou Saturno, falou Satã. Falou Satã, falou morte. Morte da alma. Qual é o problema do pecado? Ele é gostoso, mas ele vai acabando destruindo a alma porque ele gera hemorragia. O vício é uma hemorragia. Então aqui novamente os signos cardeais envolvidos no conflito. E é justamente aqui que se desenrola a ópera. As ciladas e tropeços dos cavaleiros do Graal. Eles têm uma missão que é preservar o sagrado, o Graal e a lança, mas o feminino traiçoeiro acaba arrebatando, subtraindo a missão. Isso também está muito bem explicado no filme Excalibur, de John Borman. É a mesma história. É o ódio fantasiado de amor, que é o que acontece no casamento.
O casamento ocorre entre duas pessoas que se odeiam, mas elas não sabem disso porque elas acham que se amam. Elas vão descobrir que se odeiam durante o tempo. Saturno. Essa quadratura, então, é a quadratura do anticristo, manifestada principalmente no feminino degenerado. O filme Anticristo também é imperdível, né? Lars von Trier, por favor. Império das Forças Eróticas. É a região inferior do mundo do desejo, onde impera o caos emocional. A paixão arrebatadora. Então a árvore da vida também se transforma em árvore da morte. Vida e morte convivem. Toda vez que a mulher concebe a vida, ela também concebe um mortal, alguém que está condenado a morrer. A mais perversa das alianças, satanismo e erotismo. Aonde se dá a aliança do satanismo com o erotismo? Justamente em Capricórnio. Quem sabia muito disso é o rei da publicidade, Paul Joseph Goebbels. Goebbels, que descobriu a capacidade, o poder de sedução das massas, sobre as massas, foi o ideólogo da propaganda nazista, foi super eficaz, convenceu uma nação inteira. E ele compreendeu perfeitamente como se manipula as fraquezas humanas. Capricórnio, manipulação. Fraquezas humanas, câncer. Ele tinha em Escorpião Sol, Marte e Urano. E em Gêmeos, que é a comunicação, Netuno e Plutão. Ele é um Klingsor. Uma bela imagem de Klingsor. Nasceu para isso. Então, Escorpião concentra os poderes de Urano, Marte e Plutão. Marte e Plutão governam e Urano fica exaltado. Tem um grande poder de destruição, Escorpião. E quando isso acontece, o signo oposto é afetado. Necessariamente gera fome, miséria, degeneração. Potências do mal. Lúcifer e Satanás. Marte e Saturno. Marte e Lúcifer, Saturno e Satanás. Eles justamente se encontram aonde? Em Capricórnio, né? Marte fica exaltado em Capricórnio e Saturno rege Capricórnio. Então, aonde há maior concentração de poder das trevas? É em Capricórnio. No feminino de Capricórnio. Na Lua. Terrível. Lua em Capricórnio, terrível. Coitado de quem tem Lua em Capricórnio. Então nós vamos começar a falar agora dessa dupla dinâmica, Klingsor e Kundry. Isso será no signo de Aquário. Muito obrigado e desejamos que as rosas floresçam em vossa cruz, apesar de tudo. Obrigado.